Bom dia para você que está assistindo ao New Foods, o documentário de culinária que você não perde por nada, por nada. Opa, Breno, bom dia. Bom, hoje a culinária que será apresentada é a gastronomia sulista do Brasil. Mas antes de falarmos de comida, temos que ver a trajetória da cultura sulista, para que possamos entender o contexto histórico. Já vimos o essencial para começarmos esse documentário. Gerard, é com você. Obrigado, Abner. Hoje estamos aqui para falar com o Paulo, um engenheiro que nos tempos de jogos acaba vendendo comidas típicas. Bom dia, Paulo. Você poderia nos contar o que motiva você a continuar esse hobby? Primeiramente, bom dia, Gerard, bom dia, equipe, bom dia a todos. Comida. Eu sou um cara que sempre gostei de cozinhar. E falando de comidas típicas, isso vai além de cozinhar. E é maravilhoso, sabe? Você manter uma origem viva, você saber que tem um contexto por trás, tem uma história por trás. E isso é maravilhoso pra mim. E você vai saber de onde que essa comida foi tirada, como que ela era e onde ela passou. Entende? Tem alguma comida que você faz que você gosta muito da história que ela tem entre vocês? Bom, já o prato que eu mais admiro, que eu mais gosto, é o galeto, pois o galeto ele tem toda uma construção em volta dele. Ele foi introduzido pela colonização italiana e ele é uma comida tradicional. Ele foi bastante um hábito alimentar para os colônios e eles faziam o galeto em dias de festa. E atualmente o galeto ele se tornou uma comida típica daqui da região sul e você pode comer no dia a dia e até mesmo em festa, que era o propósito da colonização italiana. Eu gosto muito do galeto, eu acho incrivelmente gostoso. E não deixando de citar também várias outras comidas com histórias fascinantes daqui do sul, como por exemplo o arroz tropeiro, que certamente pode ser a comida gaúcha mais famosa do Brasil, certamente você já ouviu falar, e que serviu de base para várias outras culinárias, como a culinária mineira e entre outras, e a culinária goiana. O arroz tropeiro tem na receita, a sua base é a carne de charque, que é carne de sol, é uma carne bovina, em que os mercadores eles atravessavam os pampãs gaúchos com seus carros de bois, e se tornou popular entre os vaqueiros mais tarde. Não deixando de citar também um festival que acontece aqui do sul, que é o Festival da Colonização em Gramados e em Canela, onde junta várias outras comidas típicas em um só. Tipo, é o maior centro de comidas típicas sulistas do Brasil, dizemos assim. Você vir passar um tempo aqui, você vai se adequar a isso. Isso vai fazer parte de você. Eu não sou do sul. Eu vim pra cá muito novo e isso já faz parte da minha vida. E eu peguei até as gírias, eu peguei até as manias daqui. E é isso. Tchê. Obrigado pela entrevista, Paulo. Eu que agradeço, Gerard. Eu que agradeço a equipe também. Muito obrigado. Gerard Guimarães, para New Foods. Nos vemos na próxima. Tenha um bom dia. Opa! E aí? Tudo certo? A aula de hoje vai ser sobre a ocupação do sul do Brasil durante o Brasil colonial. Tá preparado? Então, bora estudar! Bom, na última aula você viu que nem tudo era cana-de-açúcar aqui no Brasil colonial. É porque existia também a pecuária lá na região Nordeste,
que acabou levando os colonos para o interior do território brasileiro. Além da pecuária, a gente viu também o tabaco, que era uma importante moeda de troca no comércio de escravos africanos com o Brasil. É, rapaz, e hoje chegou a vez da gente falar da ocupação do sul do Brasil. Mas ó, eu vou precisar que você lembre do conteúdo de outras aulas. Eu preciso que você lembre da divisão que os espanhóis e os portugueses fizeram no mundo durante as grandes navegações. Será que você está lembrado disso? Se você não lembra, acessa aqui o nosso vídeo que fala sobre essa divisão. Se você lembra, pode continuar. Em 1494, por intermédio do Papa, o mundo foi dividido entre as duas monarquias católicas mais fortes do período, Espanha e Portugal. O Tratado de Tordesilhas dizia que tudo que ficasse dentro de 370 léguas de Cabo Verde seria de Portugal, e o que estivesse além disso seria da Espanha. Mas essa linha era indefinida, e era comum espanhóis e portugueses ocupando terras que ficavam na fronteira. Foi isso que aconteceu lá no sul. No sul do Brasil, os jesuítas fundaram as chamadas missões jesuítas, aquelas grandes comunidades cheias de índios e de padres que viviam juntos. Essas comunidades tinham uma função muito específica: livrar os índios do ataque dos colonizadores, dos bandeirantes, aqueles grupos armados que vinham de São Paulo para pegar os indígenas e transformá-los em escravos. E foi isso que aconteceu. Os bandeirantes atacaram várias missões jesuítas no sul do Brasil e destruíram elas, expulsaram os jesuítas de lá. Só que nessas missões existia gado, e esse gado ficou disperso, ficou livre pelo sul do Brasil. Nas grandes pastagens do sul, o gado encontrou condições propícias para poder se reproduzir e para poder crescer. Essa grande disponibilidade de gado no sul atraiu vários colonos para a região. Mas no século XVII, o mercado interno da pecuária ainda era bem pequeno. O que os produtores de gado faziam era pegar o couro e vender para Portugal. A carne muitas vezes nem era consumida na colônia, porque ela estragava muito fácil. Mas a coisa muda de figura no século XVIII. No século XVIII, os portugueses vão descobrir as minas de ouro lá em Minas Gerais. E aí essa região vai precisar do gado que era criado no sul. Esses bois eram utilizados no transporte, também para fazer ferramentas e também como alimento para os colonos. É porque nessa época começou o processo de charqueamento, de você produzir a carne, salgar a carne e deixá-la secando. É, rapaz, é aquela carne seca gostosa que você coloca no pastel, sabe? Ela foi criada, produzida durante o Brasil colonial. Era uma técnica para você poder manter a carne própria para consumo, mesmo depois de muito tempo do abate do animal. E aí, no sul do Brasil, a gente começa a ter grandes fazendas, grandes proprietários de rebanhos de gado. Essas grandes fazendas, esses latifúndios de criação de animais, eram chamados de estâncias. Na estância, o trabalho era livre, e quem trabalhava para esses grandes fazendeiros eram os peões. E além da pecuária, o sul do Brasil também tinha uma importância estratégica para Portugal. É porque nessa região existia o Rio da Prata. E esse rio vai ser motivo de muita briga, de muita disputa entre os lusitanos e os espanhóis. A região entre os rios Paraná e Uruguai foi disputada por colonos portugueses e espanhóis. Ninguém sabia ao certo se aquelas terras eram de um ou de outro país, devido à imprecisão do Tratado de Tordesilhas. Os rios eram importantes, pois era por meio deles que a prata encontrada pelos espanhóis em Potosí, na atual Bolívia, chegava até o Oceano Atlântico, de onde seguia para a Europa. Controlar essa região dos rios era algo muito importante. Foi aí que a coroa portuguesa resolveu criar uma colônia na margem direita do Rio da Prata. Em 1680, era fundada a colônia do Sacramento, bem em frente a Buenos Aires, cidade espanhola. Cara, é óbvio que teve treta entre espanhol e português nessa região. Os caras da colônia do Sacramento e os caras de Buenos Aires viviam em pé de guerra. Mas não era assim o tempo todo, não. Em muitos momentos, a relação dos habitantes do Sacramento com os habitantes de Buenos Aires era até amistosa, amigável. É que a coroa espanhola proibia os habitantes de Buenos Aires de comercializarem com outros países. Só os navios espanhóis é que podiam vender produtos e comprar produtos ali.
E foi aí que os lusitanos lá de Sacramento entraram em ação. Sabe por quê? Porque eles vendiam produtos mais baratos para os povos lá de Buenos Aires e com um preço menor. Era o comércio de contrabando. Vários produtos como açúcar, melado de cana, tabaco, farinha, que eram produzidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, chegavam até Buenos Aires e eram trocados pela prata espanhola. Até mesmo o couro, pessoal, da pecuária sulina também fazia parte desse intenso comércio de contrabando entre a colônia de Sacramento e Buenos Aires. A briga entre portugueses e espanhóis no Sacramento foi longa. Logo depois da fundação da colônia, os espanhóis a invadiram. Um ano depois, em 1681, o Tratado de Lisboa, assinado por lusitanos e hispânicos, devolveu a colônia para o rei português. Em 1705, rolou mais uma invasão espanhola na colônia, que foi devolvida aos portugueses em 1715, depois do Tratado de Utrecht. Os espanhóis, temendo o avanço luso nas fronteiras, decidiram criar no sul as missões jesuíticas, os chamados Sete Povos das Missões, fundados em 1687. Os padres espanhóis e os índios guaranis seriam uma barreira para a entrada dos portugueses nas terras espanholas da América. E é isso aí, pessoal. Olha meu olho aqui, rapaz. Aquele momento triste. Quando eu vou me despedir de vocês, cara, a aula acabou. Mas não tem jeito. Por hoje é só. Não perde o próximo vídeo, hein? A gente vai falar sobre a região amazônica, o que aconteceu ali durante a colonização. Então eu espero você, quero você na próxima aula. E ó, se você gostou, curte o vídeo, compartilha e sabe o que é melhor? Acesse o nosso site para você poder ver todas as aulas de história e das outras matérias, beleza? Valeu! Essa é a festa da alegria, essa é a festa da união. Povo humilde que trabalha com vontade e com paixão. São colonos, são nossa gente, nosso orgulho e nossa história, que nesses 25 anos vem resgatando nossa memória. A cultura, a simplicidade, a culinária, a religião são pilares da nossa festa, aliados à diversão. Todo mundo sempre é bem-vindo pra conferir e pra festejar. E por isso, nesse momento, vamos todos comemorar. Chegue junto com a gente, não precisa cerimônia. São os 25 anos da festa da colônia. Chegue junto com a gente, não precisa cerimônia. São os 25 anos da festa da colônia.